Guerreiros e guerreiras do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês, rica e abundantemente. Mais uma live sobre governo. E hoje nós vamos liberar chaves de governo. Eu creio que Deus vai nos dar autoridade, vai nos dar entendimento, sabedoria. Daqui a pouco a pastora Thalita vai estar comigo nessa noite. Eu creio que vai ser mais uma live extraordinária falando sobre governo. Então, corre, pega o caderno e lápis, porque com certeza você vai anotar coisas poderosas da parte de Deus para você e para a sua vida. E eu creio que nós vamos entrar num tempo de governo extraordinário sobre todas as nossas áreas. Eu não sei, querido e querida, shalom, shalom, você que está chegando, o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu sei que Deus deu um decreto sobre nós. E o decreto é governo. Então você vai viver o governo. Diga, escreve aí. Eu vou viver o governo. Eu vou viver o governo na minha vida. Escreve aí, diz de onde você é, onde você está, qual país você está, qual estado você está, qual cidade você mora. Vai ser algo tremendo nessa noite. E eu creio que Deus vai falar muito. Então anota aí, tema de hoje, chaves de governo. Amém? Dia 28, agora, domingo, a partir das 18h30, último culto do ano. Tema, direção para 2026. Você que é do Rio, Grande Rio, amém? Você que mora perto do Rio, vai estar no Rio de férias, esteja conosco na Igreja Apostólica Leão de Judá, num tempo poderoso e extraordinário para a glória e honra do Senhor. Então, dia 28/12, a partir das 18h30, nós vamos realizar o último culto do ano, em nome de Jesus. Então, nós vamos vivenciar um tempo de governo. Isso aí, Fortaleza, todos os irmãos estão chegando, Londrina, Paraná, glória a Deus. Eu vou convidar já a pastora Thalita, que eu vi que ela chegou, para a gente ganhar tempo aqui com essa convidada de todos nós, em nome de Jesus. Pastora, te chamei aí, hein? Então anota aí, dia 28/12, 18h30, Leão de Judá, último culto do ano, governo. Shalom, pastora do Avivamento, como é que você está? Shalom, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, muito bom tê-la novamente, pastora. Segunda live que creio que nós fazemos juntos, né? E a primeira live está repercutindo até hoje. Nós falamos de cura interior. E hoje, pastora, tem um tema muito poderoso para nós também, dentro da visão do governo, chaves de governo. Eu creio que você tem muitas coisas para falar sobre chaves, códigos, independente da direção, nós vamos apontar chaves poderosas. Pastora, todos aqui te conhecem, mas eu creio, vou dar a palavra para você se comunicar aí com o povo, dar shalom para o povo, a paz do Senhor. Deus abençoe. Muito grato estar contigo aqui. Pode falar, pastora. Shalom, shalom, meus queridos. Boa noite, a paz, meu povo amado. Esse povo é diferente, apóstolo. Eles falam que ama. Olha que coisa linda. Isso aí, isso aí. Tremendo. Eu creio que essa live vai ser algo realmente do céu. Tenho algo poderoso para entregar uma chave, sim, de governo. Eu acredito que todos que estão aqui querem romper, estão cansados de procrastinar, cansados de tentar romper e não romper. E não vai ser diferente. Com a sua sabedoria e tudo que Deus nos entregou, nós vamos ativar mais um povo para 2026 ser diferente, porque a palavra vai movimentar a vida de cada um aqui. Pastora, a palavra de Deus, ela governa sobre todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos uma palavra rema e recebemos essa palavra rema e trazemos essa palavra rema para a nossa vida, ela é como chave que abre porta. Então existe uma porta específica para que essas palavras sejam declaradas e alinhadas. Então quando Deus traz uma palavra profética para um ano que vai chegar, nós já começamos a governar antes do ano entrar. Ou seja, antes do ano chegar, Deus já nos dá e estabelece o governo sobre nossa vida. Pastor, eu vou abrir uma palavra aqui e eu quero deixar essa palavra nas suas mãos, porque você é minha convidada, eu quero que você fale os seus códigos, mas eu quero trazer a Bíblia. Amém? Aquilo que Deus tem trazido para o nosso coração, que está em Mateus 16,
versículo 13 em diante, que diz assim, pastor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros os profetas. E disse-lhes: E vós? Ou seja, eu quero dizer uma coisa: para Deus entregar uma chave para você, a primeira coisa que Deus quer saber é se você sabe quem Ele é. Se você tem a certeza de quem Ele é, se prepara, porque tem uma chave pronta e para ser liberada sobre você. E Jesus continua: Quem diz vocês? Ele pergunta para os discípulos, ele pergunta para o povo: Quem diz que sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, presta atenção no que eu quero te dizer. Quando ele fala: És o Cristo, Jesus pergunta e ele responde. Ele tem a certeza e convicção de quem é Jesus. Nós precisamos ter certeza e convicção de quem é o Senhor. Lembrando, Deus tem uma chave para entregar. E eu creio que a pastora vai consolidar essa visão, essa profecia. E Simão diz, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não só revelou a carne e o sangue, mas o Pai que revelou dos céus essa profecia. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra, ou seja, Deus muda o teu nome. Quando Deus, você sabe quem Ele é, quando você interpreta quem Ele é, e você anuncia quem Ele é, Deus te dá uma chave de governo. Ele muda o teu nome diante dos céus, das forças celestiais. Aquilo que você era, você passa a não ser mais. Aquilo que você foi, não existe mais para Ele. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Você tem a revelação de quem Ele é na tua vida. No 19 diz assim: E eu te darei as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem a que era Jesus. Ou seja, Jesus pergunta quem Ele é na tua vida. Depois que Ele pergunta quem Ele é na tua vida, você consolida, Ele te libera uma chave de ligar e desligar. Assim Ele fez com Pedro e assim Ele faz com cada um de nós. São chaves que governam a nossa vida. Jesus hoje está, através de mim e da pastora Thalita, liberando chaves sobre você. Uma revelação, uma interpretação, uma chave, uma porta. Existem pessoas que vão anotar chaves essa noite, pastora, que vão abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Ei, alguém está ouvindo, profeta? Existem portas que estavam fechadas há muito tempo, porque você ainda não sabia quem Ele era na tua vida. Então está na hora de você declarar. Ele está perguntando a pessoas hoje: quem eu sou? Quem dizes que sou? Ou seja, quem nós dizemos que Ele é? É a partir do momento que a tua resposta saia do coração, não da boca, não da mente, mas do coração. Essa chave é entregue nas suas mãos hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Pastora, contigo, minha amada. Eu tenho algo aqui para entregar sobre governo, né? Já que a live é sobre governo. Isso aí. Eu acredito que tem muitos aqui que a pergunta que não para de se perguntar constantemente é: por que que uns rompem e eu não rompo? Por que que eu tô 40 anos sentada na igreja, sou batizada, tomo Santa Ceia, mas a vida espiritual de uma pessoa que chegou há 5 semanas, 5 meses, já rompeu e a minha está estacionada? E talvez não entendeu os códigos da palavra. A Bíblia, como eu digo, é um mapa do tesouro. E ela é para usar agora, para a sua libertação. E eu sempre falo para eles, quando Deus fala para Moisés, sobe no alto do monte, tira o calçado, que a terra que tu pisa é santa, ele está dizendo, deixa o pecado, a lepra do Egito fora da minha presença, se santifique e vem falar comigo. E ele está dizendo, para subir no alto do monte, tu tem que ter um mapa, tu tem que ter palavra para chegar até mim. Para chegar até mim, tu tem que ter meu filho, que é Cristo. Ele é o caminho, você não chega até mim sem ele. Então hoje as pessoas, elas têm esse mapa do tesouro disponível,
nível dentro da casa delas, mas como eu ativo elas, pastor, para ser umas grandes libertadores, profetas, apóstolos, para ativar o chamado, eles precisam entender o mapa do tesouro. Não somente ter em casa de enfeite. E só abre quando vai para uma igreja, só abre quando vai numa live. Não, isso aqui é diariamente. O seu espírito tem fome. O seu espírito precisa se alimentar. E o que alimenta o seu espírito é palavra. Se você não estiver alicerçada na palavra, o seu espírito vai vomitar. Quando você entrar em algum lugar e a comida não vier direta do trono de Deus, de dentro da palavra das escrituras, porque tem muito hoje a mistura. O senhor deve com certeza acompanhar isso nas redes sociais. Que mais tem hoje, eu não sou contra, mas tem muita psicanalista que traz ocultismo misturado de evangelho. E aí, se a pessoa não tem a Bíblia firmada, ela acaba com essa mistura, e a mistura abre o quê? Legalidade. E a legalidade bloqueia as bênçãos, porque Deus não muda leis para agradar ninguém. Ele quer que você se adeque na palavra e vai fechando as legalidades para você poder viver essa prosperidade em todas as áreas da vida. E eu digo para ele, se você não estudar, você vai viver debaixo do trono de Belfegor, o trono da procrastinação. É sempre pedindo oração, é sempre pedindo para alguém jejuar, é sempre pedindo para alguém te ensinar, e você precisa sair do 1 para o 2. O 1 para o 2 é zona de conforto. A maioria das pessoas está estacionada na zona de conforto. Alguém já conseguiu e agora eu quero pegar carona no que o outro conseguiu. Querido, você precisa sair da zona de conforto. Os olhos de Deus, as bolas de fogo, está olhando para a terra, buscando verdadeiros adoradores. Então ele sabe, pastor, quem ele pode contar. Tem pessoas que eu acredito que chegou no seu ministério que eles só vieram sugar. E eu falo para eles, Espírito Santo suga, é demônio. Eu quero o que ele tem, me dá o que você tem, eu quero, isso não é governo, isso daqui é espíritos demoníacos. Você precisa começar a estudar. Quando a Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, muito é de mundo espiritual. Não entende quem é um adversário, só fica a vida toda lutando contra anjo. Anjo que eu digo porque não estuda o demônio, não sabe com quem guerreia. Então, quando as coisas começam a se fechar, começa a dar um start. O que está acontecendo? E aí, muitas vezes, você não tem esse conhecimento, por quê? Porque procrastinou, porque talvez está dentro de algum ministério que não tem isso, não ensina isso. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento de demônios, nessa área da demonologia. Por quê? Porque tem medo, porque não tem santidade. O senhor sabe, o senhor mexe com isso. A verdade que você está dizendo é, aquilo que não me dá alimento, eu tenho que retirar da minha vida. A fonte de alimento é a Bíblia. Você falou a pastora falou com exatidão e autoridade. O que acontece? As pessoas elas chegam pedindo. Existe um espírito pedinte, existe um espírito medíocre, um espírito de fraqueza. E, na verdade, nós, quando estamos em Jesus, nós não somos fracos, mas nós precisamos nos alimentar. Uma vez me perguntaram, pastora, apóstolo, eu acabei de ler a Bíblia. Eu falei, lê de novo. Eu acabei de ler a Bíblia. Lê de novo. Quantas vezes vou ter que ler? Até que você seja glorificada e exaltada junto a Jesus quando você for reinar com ele. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que se capacitar, se alimentar, se fortalecer. O ouvinte é apenas uma pessoa que já diz, eu sou o ouvinte. Mas aquele que é ouvinte e praticante, porque tem muita gente que está falando coisas que não compreendem, não vivem e não é ativada na sua própria vida. Eu digo para você que um coach, um homem que é aí uma mulher coach, e é quem está falando é o apóstolo Alexandre, tá? Um coach é um camarada que tem um entendimento. Agora, vamos ver que ele tem vida. Como é que o cara vai fazer você viver aquilo que ele não vive? Você só vai viver aquilo através da Bíblia. E a Bíblia faz você viver o que ela diz, não o que você acha. Achômetro não é de Deus. Você tem que interpretar. Eu, quando saio, pastora, para fazer um ato profético, o primeiro momento que eu faço, a primeira coisa que eu faço é mapear o território, para ver quem domina o território, para ver quem é o principado que está dominando lá. Eu não chego lá de qualquer jeito. Eu não chego dizendo meu nome é Alexandre. Eu chego lá dizendo o nome dele é Jesus. E ele vai governar e quebra todo o trono. Por quê? Porque ele, quando ascendeu, aleluia, quando ele ascendeu aos céus, ele sentou à destra do Pai.
e todo principado e potestade foi colocado debaixo dos pés dele. E ele nos chama para reinar com ele. Alguém está pegando isso aqui ou não? E quando ele te chama para reinar com ele, não é para ser pedinte, é para ser uma autoridade como ele é para governar como ele governa, é para ter a autoridade de dizer: Satanás, sai da minha casa, larga meu casamento, larga meus filhos, larga minhas finanças. É ter autoridade sobre todas as coisas. E a pastora está dizendo: mapeia o que te aflige, mapeia o que te atrapalha, porque você vai dominar sobre todas as coisas na força da palavra de Deus. Coma a palavra, consuma a palavra, viva a palavra. Não adianta somente ler também. Você tem que praticá-la, porque você vai falar da tua boca o que teu coração está cheio. E isso não é decorar. Ser evangélico, meu querido, não é decorar a palavra. Guarda isso. Ser evangélico, ser cristão, é viver a palavra. Mesmo que seja difícil de vivê-la. Amém? Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é um conto de fadas. Fadas é repreende e manda embora. Aleluia! Nós vivemos no reino real de Jesus Cristo. E quando vivemos no reino real de Jesus Cristo, nós somos como ele era aqui. Ele andava em virtude. E é assim que ele quer que a gente ande. Em autoridade, em governo, em santidade, nos afastando do pecado. Isso não quer dizer que o pecado não vai bater a porta, pastora. O pecado vai bater a porta. Mas resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Mas isso você tem que ter autoridade para governar. Vai, minha pastora. E o que o senhor falou também é muito interessante, né? Que nem eu vejo que a maioria das pessoas, ela está disponível, como eu disse, não está disponível só para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, está disponível. Só que as pessoas, elas não entenderam isso. E eu sempre falo, apóstolo, que as pessoas, elas fazem o quê? Elas entregam o governo da vida delas para o ser humano. Ser humano, eu digo, de qualquer patente. Eu preciso que você resolva meu problema. Esquece, no meu ministério não tem isso, pastor. Esquece, não paro para arrumar bagunça de ninguém. Eu arrumei a minha, eu aprendi a arrumar, eu aprendi a virar de escrava, de pedinte, como o senhor falou, de medíocre, a filha, a amiga de Deus. E quando eu acessei essa amiga de Deus, eu entendi, é muito mais que filho. Amiga é muito mais que filho, porque tem filho que não é amigo do pai. Tem filho que só é filho por dizer. Amigo não, amigo de Deus é diferente e nós precisamos acessar essa dimensão da glória de Deus que está disponível para todos, não para sacerdotes, como só para levitas, não, está disponível. E o governo, eu vou até recitar aqui uma palavra que eu deixei separada em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine é governo, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Para você entender a Bíblia, você precisa ter o Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia, um Espírito profético. Eu já falei, não adianta fazer só teologia. A teologia vai matar o ser humano na letra. Tem muito teólogo engessado. Não tem o profético da Bíblia. E para você entender o coração de Deus, o que está entre as linhas da Bíblia, você precisa ter o Espírito profético atuando de dia e de noite sobre a sua vida. E quando eu leio Gênesis, que eu olho que Deus está dando governo sobre as aves do céu, eu não entendo como passarinho. Eu entendo como os demônios, as potestades do ar. Eu tenho autoridade, eu tenho governo. Fala dos peixes, pode ser terreno? Pode, mas eu vejo como Leviatã, que atua nos mares. Eu vejo como outros principados. Então, Deus entregou no começo. Só que o ser humano perdeu o governo com a queda de Adão. Então, acabou-se esse governo que estava pronto, foi quebrado, essa aliança foi quebrada. Então, hoje eu e você precisamos fazer o quê? Nos estruturar de volta. Colocar nossa bagunça em ordem, porque a sua bagunça começou antes de você nascer, que você já vem debaixo de uma sentença de injustiça, quando seus pais têm idolatria, quando seus pais têm crenças, seus pais estão em várias religiões, que Deus não está gostando daquilo, né? Sobre sacrifícios, tudo que muitas vezes você já veio debaixo desta injustiça, que a Bíblia diz que Deus vai castigar os netos, os bisnetos e os trinetos. Então, muita gente está debaixo desse governo. E quando você tem conhecimento da palavra,
Você começa a pegar de volta esse governo. E aí você precisa entender, eu preciso fechar as brechas que os meus pais abriram, que os meus antepassados abriram, eu preciso voltar lá, arrumar a bagunça. Agora também tem a minha, porque eu também abri, né? Que a vida também é de mão dupla, não é só alguém que abre para você, você também pisou em algum lugar. E automaticamente Deus vai te dando direcionamento. E aí você vai entendendo e vai fechando tudo no mundo espiritual. E aí você começa a ter o governo novamente. Porque para você ter governo espiritual, mental, conjugal, financeiro, e vou falar do financeiro, pastor, porque é onde mais chega no meu ministério. Eu tô com a vida estacionada, tô cheia de dívida, mas eu dizimo, mas eu oferto. Queridos, esquece. Dízimo é um seguro do que você tem, é um princípio bíblico. Mas se tiver legalidade na área sexual, Mamon travou. Se tiver legalidade com Belial, Mamon travou. Então nós precisamos ter esse entendimento dos tronos e tirar da mão deles todas as procurações que nós abrimos sem conhecimento, na inocência, e Deus entregar esse governo Toda... novamente. Você falou, pastor, vocês estão me ouvindo bem, né? Está me ouvindo bem? Porque eu tive que colocar o microfone aqui. Você falou uma coisa lá em Bereshit, em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança e deu autoridade para o homem, deu governo. E eu concordo com você, sabe por quê? Uma outra coisa que você disse sobre os teólogos, e muitas vezes teólogos, irmãos, guardem isso. Mais uma vez, eu ressalto, sou eu que estou dizendo através do Espírito Santo nessa live. Muitos teólogos, eles vão com uma boa intenção fazer teologia. Só que acontece o seguinte, lá eles, em vez de aprender mais sobre Deus, eles estudam tudo. E aí o inimigo, como estratégia, coloca óculos escuros na teologia. Você, quando faz por interior em alguns pastores, em alguns teólogos, apóstolos, e você que vem para nós curarmos essas pessoas, fazer uma cura interior, um mapeamento, muitas vezes nós vemos óculos escuros colocados sobre a visão. Ou seja, um manto é colocado que ele não tem entendimento. Quando a pastora diz que nós temos que ter a revelação do Espírito, o Espírito discerne todas as coisas, as humanas e as espirituais. E quando você fala também, pastora, sobre o peixe, Leviatã, sobre as aves, demônios do ar, enfim, eu concordo. Por quê? Porque isso é revelação. E quem tem a revelação é aquele que está cheio do Espírito. Não adianta buscar revelação sem ter o Espírito. Você vai repetir apenas o que você ouve alguém dizer. Mas a revelação, ela é uma interpretação da letra em espírito. Porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que se eu sou cheio do Espírito, eu leio uma Bíblia atrás da letra. Que não está escrita, mas eu compreendo ela por trás da letra, através do Espírito. E o Espírito nos faz governar. Quem vai revelar Jesus para nós é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Ninguém revela. O apóstolo não pode revelar Jesus para você, querido. A pastora não pode revelar Jesus para você na sua plenitude, mas o Espírito Santo vai revelar. O que eu posso fazer? O que a pastora pode fazer? Dar testemunho da cura que obtivemos através do Espírito. Uma cura real, uma cura alinhada, mas é uma cura que a gente não pode dar brecha. Então nós temos que combater. Uma pessoa que mete a mão no arado pode olhar para trás, pastora? Não. Quem meteu a mão no arado tem que se guardar e continuar para frente. Ninguém que mete a mão no arado pode olhar para trás. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Ninguém. Porque você tem que... E o que quer dizer meter a mão no arado? É começar o teu caminho ministerial, a tua vida espiritual, e não poder olhar para trás. Eu vejo muitos, pastora, eu creio que talvez você também tenha algum conhecimento, e eu creio que tem. Muitas pessoas que são eis isso, eis aquilo outro, eis aquilo outro, e elas vivem indo para altares dizer que elas eram ex alguma coisa. Jesus não quer saber se você foi ex alguma coisa.
Jesus quer saber quem você é hoje. E é isso que ele estava falando para Pedro aqui no começo. Ei, Pedro, quem eu sou? Pedro falou, é o Filho de Deus. Então, Pedro, debaixo dessa palavra, debaixo dessa revelação, eu levantarei a minha eclésia, eu levantarei a minha igreja, eu levantarei o meu povo, e eu te darei uma chave que vai abrir e fechar na autoridade da revelação. É isso que a pastora tem. Muitas pessoas não entendem o que a pastora Thalita tem. O que ela tem? Ela tem a revelação. E quando ela tem a revelação, ela tem a autoridade dada pelo Espírito. E isso, querido, não é carregar ninguém nas costas. É ensinar o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele se revela a cada um de nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é vivo em nós. Então escreve aí, o Espírito Santo a partir de hoje será vivo em mim. Diga, o Espírito Santo a partir de hoje será vivo em mim. Vai, minha pastora. E eu vou dizer algo aqui para o senhor ver. Esses dias eu tomei muita rebombada aqui na internet, porque eu falei que os demônios têm cheiro. Demônio sente cheiro. E as pessoas falaram, que louca, que heresia, essa menina perdeu o juízo. Eu não perdi o juízo, que a palavra, o Senhor sabe, está muito claro que nós somos o que? O perfume de Cristo. Eu exalo o perfume do Cordeiro. Então, se existe um perfume do quê? Do sangue do Cordeiro impregnado em mim, que é a santidade, o demônio sente de longe. Então, eles não entendem. Eu falo, Senhor, como essas pessoas não nasceram do Espírito? Ou não leu Bíblia? Porque quando a gente lê as Escrituras, o Espírito Santo vai nos revelando. Olha, filha, tem um cheiro. Por que pessoas abusadas sexualmente, a tendência é a filha ser abusada, ou ela é abusada de novo? É o cheiro que fica no mundo espiritual, o cheiro do medo, o cheiro da angústia. E os demônios, eles são especialistas, eles têm radar, eles sentem o cheiro, eles ficam ali, aqui é vulnerável. Então as pessoas, eu acho que tá sofrendo mesmo, como eu disse, por quê? Porque não lê a Bíblia. E não lê a Bíblia com os óculos de Cristo. Como eu disse, eu estou fazendo teologia. Só que eu já estou com vontade de parar, pastor, porque é igual o senhor falou, é muito época, é muito isso. Aí você sai da revelação que Deus está te dando, porque está muito aprisionado na época. Totalmente. E se eu posso aconselhar a qualquer um aqui, estude a Bíblia. Viva a Bíblia. Busque o Espírito Santo, consolide a Bíblia, leia até livros apócrifos, leia Talmud, leia coisas que vão falar de Deus, estude e busque Deus. Pastora, você falou uma coisa muito forte, você disse que foi atacada, então agora vamos ser atacados juntos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem disse que demônio não tem cheiro, não sente cheiro, tá louco. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo que as pessoas gostam de exemplo natural. Exemplo natural. Sabe o que acontece, querido? Pega um peixe. Vai lá, pesca um peixe. Aqui no Rio de Janeiro, a gente pode ir aqui na praia 10 minutos, trazer um peixinho para casa. Corta o peixe. Limpa o peixe. Aonde o sangue do peixe ficar, você pode lavar com cloro, você pode lavar com o que for. Vai ter mosca lá. As moscas vão interpretar o cheiro, vão seguir o cheiro do sangue. Guarde isso. O inimigo, ele sabe, ele fareja, ele é farejador. Ele tem cheiro também. Inclusive, vamos piorar o negócio aqui? Vamos. Vocês sabem que eles cruzam para gerar demônios. Alguém pegou isso aqui? Então agora pode bater. Bate em dois, porque dois juntos é mais forte. Amém? Entenda isso. Quer viver algo espiritual? Entenda o mundo sobrenatural. Não adianta governar sob intenções humanas. Saiba, o sangue derramado uma vez, toda vez os demônios vão vir sentir o perfume para ver se a brecha está aberta. E é por isso que a pastora disse, eles atacam filho, filha, descendências. Por quê? Porque eles sentem o cheiro daquilo que foi coletado para eles lá atrás. E continua, enquanto não for limpo,
através da quebra, através da restauração de altar, através da restauração de santidade, eles continuam voltando e batendo na porta. E se encontra uma brecha, eles entram. Então, querido, se eles cruzam, se eles têm cheiro e se eles sentem cheiro, nós precisamos ter o quê? O perfume de Cristo, ser encapsulado no sangue do Cordeiro. Sabe que existe uma cápsula celestial, uma cápsula espiritual? Essa cápsula espiritual te encapsula dentro de um container onde tem sangue, e o sangue do Machia, o sangue do Cordeiro, que te protege no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, seja encapsulado no sangue do Cordeiro, que o inimigo não sentirá o seu cheiro, mas sim o perfume de Cristo. E no perfume de Cristo, alguém está pegando isso aí, e quando ele sente o perfume de Cristo em você, ele não pode te tocar. No umbral da tua porta tem uma marca. No umbral da tua casa tem uma marca. No umbral da porta dos seus filhos tem uma marca. Das filhas tem uma marca. O teu casamento tem uma marca. Você está encapsulado no sangue do Cordeiro. E o cheiro do teu sangue não significa mais nada no mundo espiritual, mas sim o sangue que te cobre. E o sangue que te cobre é o sangue de Jesus. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, não vem com essa. Quem não vive o espiritual, pastora, que não tem revelação, pastor, gosta de bater, gosta de vir falar bobeira. Mas é esses que vêm falar bobeira, eles só querem aparecer. E sabe como é que nós fazemos com quem quer aparecer? Não damos atenção. Porque o fruto fala mais do que a declaração. O fruto que nós damos é maior do que a palavra que sai da nossa boca. Então, se nós podemos falar muita coisa, mas se perdemos tempo para ir debater com esse monte de bobão que fica falando bobagem, que não lê a Bíblia, que não ora, que não clama, que não jejua, aí é onde nós erramos. Então não dá atenção, não tem atenção. Quer falar? Fala. Quem me segue sabe o fruto que eu dou e sabe o fruto da onde eu ando e da onde vem o fruto que eu libero. É assim, pastor. Vamos lá, pastora. Vamos que eu quero ganhar tempo contigo aqui. Não, bora, vamos que eu estou alinhada também. Para a gente voltar aqui e falar do perfume de Cristo, igual o senhor falou, porque eles têm muita dúvida. Pastora, eu quero ter esse cheiro do Cordeiro. Uau. Aonde que eu consigo esse cheiro do Cordeiro? É a ceia. A ceia é o cheiro do Cordeiro. Quem não ceia não tem DNA de Cristo. Lê João 6,53. O DNA muda. O DNA muda. A ceia, o corpo e o sangue. Ei, aleluia. O DNA muda. DNA. Divina natureza do alto. A divina natureza do alto é o DNA que você tem que ter. Quando você tem o DNA e na ceia, você comunga com o sangue e com o corpo, a tua carne já não cheira mais uma carne humana. O seu sangue já não tem mais o cheiro de um sangue humano. Não é A, não é O, não é U, é céu. E aí ele reina dentro de você. Vai lá, pastora. Eu quero entregar uma chave aqui para depois entregar um trono. Lá em Apocalipse, que é deles e meu e seu por direito, mas para chegar no trono, você vai ter que passar pelo processo, vai ter que passar pelo odre novo, quebrar o odre velho, receber uma unção do alto. Então, eu quero que você abra, por favor, se você puder, Salmos 50, no versículo 13 e no 14, que ontem eu estava lendo e Deus falou assim, ó, tá aqui mais um código, filha, guarda isso aqui para tua vida. E aí eu abri-lhe, se eu tivesse fome, aqui é o próprio Deus falando, se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, porque tudo isso aqui é meu. Então ele está falando de dinheiro, ele não quer dinheiro, tudo isso aqui é meu, que está na terra. E tudo que nela há. Por acaso eu preciso comer carne de touro? Eu preciso beber sangue de bode? Os sacrifícios que são feitos na Umbanda, no Candomblé, que eles acreditam, né, que está fazendo algo ali muitas vezes para algo bom. E Deus está falando, não preciso disso mais. Aí no 14 tem a chave. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus, ao Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Tem pessoas que querem barganhar com Deus.
Eu vou fazer um voto de R$ 500 e Deus vai me dar algo. E Deus não recebe esse tipo de voto porque ele já entendeu que não pesa para você dar R$ 500. Mas quando você sabe o mecanismo que trabalha, a engrenagem do céu tem uma engrenagem para o trono de Deus se movimentar. E aqui tem um código, é a gratidão. A gratidão, quando você não murmura, quando você aprende a glorificar Deus em tudo na sua vida, isso aqui, queridos, é voto, isso aqui é sacrifício. Então, pastor, eu sempre falo para eles, eu sou contra voto de dinheiro, eu sou contra o valor que o ser humano estipula. Por quê? Porque eu acredito que Deus tem que falar no pessoal com cada um. Porque a senhora imagina, se eu faço um voto que na minha igreja é R$ 50, mas a irmãzinha está passando fome, ela queria participar, mas ela não tem. Mas o voto é R$ 50. E ela se sente indigna, ela se sente envergonhada, porque ela está vendo os irmãos dando os 50 e ela não tem. Então eu ensino, pastor, a gratidão é o que movimenta o coração de Deus. O dinheiro movimenta muita coisa, sim, a gente sabe. Mas eu quero que você entenda, nem tudo é dinheiro. Muitas vezes um voto de sacrifício para você conquistar aquele trono que eu vou te entregar em Apocalipse é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é todo dia orar 3 da manhã, onde todo mundo está dormindo, mas você acorda. Eu já falei para eles, pastor, eu acordei, mas eu não consegui levantar. Eu acordei, mas eu li a Bíblia e não entendi. O Espírito Santo de Deus leva nossas orações com gemidos inexprimíveis. E Deus, ele se agrada só do teu celular ter despertado. Quando muitos estão dormindo, nem colocou para despertar. Mas um pequenininho na presença entrou e falou assim: eu vou acordar às 3. Nem que você fique 15 minutos, mas despertou às 3. Então eu falo, e desse pouquinho vai se tornando muito. E do muito vai rompendo, vai rompendo. Por quê? Porque Deus está olhando para a terra e buscando diferentes, pessoas diferentes. E as pessoas, eu falei, precisa arrancar sorrisos de Deus. O trono de Deus tem que olhar para a terra e olhar e sorrir para o apóstolo Alexandre, para a Thalita. Por quê? Porque senão você vai ser só mais um frequentador de culto, um ministrante, alguém que vai fazer algo só pela rotina, mas não agrada a Deus, não tira sorrisos de Deus. Não E no muda. meu ministério, pastor, Não muda. precisa tirar sorriso de Deus. Não muda. A pessoa não muda. Hoje nós temos que entender o seguinte, está certíssimo. Veja bem, pegar um envelope de um voto num valor e você for lá entregar no final de uma campanha, primeiro que eu não acredito em campanha, eu acredito em portais abertos de Deus. Existe portais abertos de Deus. E um portal, você acabou de dizer, gratidão. É gratidão de Deus de tirar da onde? Eu vou contar algo rápido, que eu quero deixar a pastora ir lá para Apocalipse. Em 2013, eu passei o Vale da esquina do Vale, tinha mais um vale, eu desci o vale. Eu passei isso. E nessa época eu vi um grande ministrador palestrante no mundo ministrar sobre finanças. E eu lembro que eu não tinha nenhuma moeda de 10 centavos, em 2013. E eu fui subir um monte para fazer guerra para Deus, para fazer batalha. Que Deus me levou no monte de guerra para eu guerrear por uma nação, por um povo que eu nem ia conhecer, nem conheço. Mas Deus me levou e eu estava com o bolso vazio lá. Só que um dia antes, eu estava vendo essa palestra. E o cara disse que deu $100, depois Deus mandou ele dar $100, ele ganhou dele, aí tudo que ele dava era $1.000. Né? E eu falei, caraca, cara, que coisa forte isso, né? Não vou citar o nome da pessoa aqui, que é um americano, mas é conhecido, mas eu vi com bons olhos na época, mas eu estudei. Mas isso trouxe uma tristeza ao meu coração. Por quê? Porque naquela época eu estava passando por uma estratégia de Deus de capacitação. Às vezes você pensa que você está num vale, está numa dificuldade, e Deus está te capacitando para ganhar aquilo que Ele tem para você lá na frente. Porque se Ele te der sem te capacitar, você vai perder por uma árvore de rapina. Então, lá eu lembro que eu estava no monte fazendo a guerra, fiz aquilo que Deus mandou, toquei chofar, levantei altar, fiz o que Deus mandou fazer profeticamente. Eu lembro que eu me deitei sobre o altar, sobre o cume do monte. Eu me deitei e falei assim, Deus, olha, eu não tenho nada financeiro para lhe entregar, mas o que eu tenho, eu te entrego como Isaac se entregou. A minha vida é tua. Não diante dos homens, Senhor, mas eu e o Senhor aqui, aonde o Senhor mandou eu estar. Eu não tenho nenhuma moeda de R$ 10.
Minha casa não está passando necessidade. Graças a Deus, que um justo não será desamparado, nem Eu sua creio. descendência mendigar o pão. Eu não tinha sido reconhecido apóstolo ainda. Foi em 2013. Eu era pastor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor de uma forma, eu e ele, sem presença de homem, sem presença de nada. Eu falei, Senhor, não tenho uma moeda de 10 reais, mas o que eu tenho te dou. Eu me deitei no altar, eu me deitei assim e falei, assim como Isaac se entregou, eu me entrego hoje ao Senhor como um sacrifício vivo. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Um ano depois, além das revelações que eu tive, um ano depois, Deus me ordenou apóstolo sobre o Brasil. Um ano depois. E minha vida mudou completamente, porque Deus se mostrou em aliança comigo. A maior coisa que eu vou ter na minha vida é uma aliança eterna com Ele. Enquanto eu não tiver, às vezes, não é maldade, eu creio, pastora, porque eu ando em igrejas, prego em várias igrejas, ministro em várias igrejas. Não é maldade pelo coração do pastor que faz uma campanha, ou faz um propósito, ou faz isso, faz aquilo. Eu sei que não é. Por que eu sei? Porque ele foi ensinado dessa forma. E hoje eu tenho muitos filhos espirituais, bispos, pastores, apóstolos, que eles são ensinados da forma correta. E eles começam a praticar da forma correta. Uma doutrina cauteriza uma mente espiritual. E a mente espiritual pensa que está fazendo certo. Não é o envelope e o valor do dinheiro que você vai colocar no envelope que vai mudar a sua vida, mas sim aquilo que como você anda diante dele, como você reage diante dele e como você vive diante dele. Porque ele está interessado não no teu dinheiro, ele está interessado na tua vida, uma vida plena em abundância. Jesus não disse, eu vim dar um envelope para você viver em abundância. Não, ele falou, eu vim para que você viva em abundância. Alguém pegou isso aí? Então, é consolidado. Existem códigos? Existe. Eu tenho um livro lançado, Tesouros Celestiais, que eu falo sobre todos os tipos de oferta que um cristão deve ofertar, principalmente nos portais, em Rosh Kodesh, em vários outros portais espirituais que estão na Bíblia, que Deus dá determinação. Quer ofertar? Vai lá e oferta no portal. Eu ensino, oferta no portal. Mas não por barganha. E hoje, pastor, o altar muitas vezes ensina o povo a barganhar, não a viver. Então todo mundo é iludido numa barganha. Ó, faz isso, você vai receber isso. Faz isso que eu vou profetizar isso. Faz isso que vai acontecer isso. Não. Se você entrar nos portais e nos templos e nas estações de Deus, a verdade acontece em tua vida em todos os momentos. A pastora prospera, eu prospero, você prospera, todos nós prosperamos. Eu não vou falar verbo aqui não, tá, irmão? Mas nós vivemos em prosperidade nele. Amém? Vai, pastora. Agora eles precisam entender algo. Não é os portais que vai trazer vida próspera para sua vida, é santidade. Porque muitas pessoas estão leprosos, com pecado de estimação guardado. Ah, ninguém viu, mas fui lá e fiz um voto, mas fui lá e dizimei, mas fui lá e ofertei. Esquece. Não vai abrir. A Bíblia fala que as bênçãos perseguem o povo de Deus. Então eu preciso estar sentada nesta cadeira e as bênçãos correr atrás de mim. Eu não posso sair da minha casa buscando, olha, eu vou ser bem rasgada, buscando um emprego, porque a Bíblia diz que ela me persegue. E eu viro essa chave lá atrás, que eu virei para Deus e falei, Senhor, não estou prosperando como a tua palavra diz. Estou contando centavo, minha conta não tem dinheiro suficiente. E cadê o dono do ouro e da prata? E Deus falou, quer saber onde tem os tesouros? Eu quero que você se santifique. Eu quero que você mate essa carne, feche os altares, destrui tudo que você levantou. Você vai ver quem sou eu na tua vida. Só que hoje em dia, as pessoas elas colocam Deus de lado e entregou o governo para um psiquiatra, para um psicanalista, para um pastor, para um apóstolo, para qualquer pessoa. E aí o Jeová Rafá, que cura, ele não cura a tua depressão. Quem curou é o remédio. O Jeová Rafá serviu só para o vizinho. Para mim tem que ser o psicanalista. Isso aqui você já esquece.
Ah, não vai romper, tem que ser rasgado. Senão você não vai romper. Se você não entender os nomes de Deus, quem Ele é, e entregar esse governo para Ele da sua vida, porque eu vou falar para o senhor, quando eu cortei o laudo de loucura e eu tomava muitos remédios, eu falei assim, ó, eu entrego de volta agora, eu não tomo. Jeová Rafa não cura? Eu não nasci doente, então ele tem que me curar. E ele falou assim: você me agradou, porque você mostrou uma confiança que quase ninguém tem. Tá todo mundo me colocando do lado de fora do consultório e colocando que o governo na vida de pessoas. E entregou o domínio. Se eu vou no psicanalista, eu consigo ficar bem. Se eu tomar o remédio, eu fico bem. Mentiram pra você, porque a Bíblia diz que Deus se revela por sonhos. Quem toma remédio de antidepressivo dorme a noite toda. O campo tá bloqueado. Você não tem, você é um zumbi. Se você não sair dessa procrastinação, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer você como imagem e semelhança dele. Ele não é doente. Doença vem de Satanás. Doença vem de altar. Esse negócio de falar Deus quis assim é mentira. Não é o Deus que eu sirvo. Deus não quis assim. Deus quis você prosperando, rompendo, vivendo abundantemente. Mas saiu do livro, saiu da rota, levantou altares. Aí não tem governo. Quem governa é demônio. É isso aqui. Você pode jejuar, você pode fazer o que for. Não pegou de volta o governo, entregou para o céu, é um demônio que governa. Medo, demônio. Preguiça, demônio. Tomando remédio, demônio. Vamos outro. Masturbação, demônio. É muito demônio governando a sua vida. E para você romper, tem que ter força. A Bíblia diz o quê? Que os reinos dos céus é tomada a força. A força é você e Deus, não é a pastora levantar você até o alto do monte. Porque até o alto do monte é com Cristo. Ele é o caminho. Se eu te levar até o alto do monte, a glória sai de Cristo e vem para Thalita. É isso que está acontecendo nessa geração. Eu consigo ver algo na pastora Thalita. Não, querido, é um canal. O Cristo que está fazendo na sua vida, é o que fez na minha e no apóstolo. Só que as pessoas fizeram assim, ó. Tirei de Cristo. A pastora me levou até o alto do monte. A glória é dela. Esquece, Deus não vai abrir as portas. Porque você vai entender que nós somos só ferramentas. E o que está sobre o apóstolo, a unção dele, a que está sobre a minha vida, está disponível. Só que nem todo mundo acessa. Porque nem todo mundo tem força. Procrastina. Pede. Escravo que pede. Escravo que pede. E continua aí. E muitos são retirados do Egito e continuam sendo escravos no deserto. E aí morrem no deserto, porque continuam pedindo. Na verdade, saíram do Egito para herdar a terra prometida. Não é para ficar no deserto. Mas no deserto procrastinaram. No deserto ficaram murmurando e ficaram rodando atrás do rabo. E quem roda atrás do rabo, querido, não vai chegar no objetivo. E chegar no objetivo é o que Deus quer para você. Deus não vai te tirar você da vida das drogas, da vida da prostituição, da vida do adultério, enfim. Deus não vai tirar você de lá para não dar uma terra prometida para você. Ele tem uma terra prometida para você. Agora você vai ter que passar por onde você tiver de passar para ser capacitado para chegar lá. E aí não tem que ter murmuração, tem que ter entrega de santidade, tem que ter busca pela palavra, tem que ter entendimento da palavra e busca para o Espírito Santo te conduzir em todos os momentos. O povo de Israel estava preso há 400 anos, há mais de 400 anos. Olha a chave aqui, ó. Anota aí. Era uma profecia que Deus deu lá no monte para Abraão, junto com o anjo do Senhor, quando eles foram derrotar, quando eles foram destruir Sodoma e Gomorra. Está lá a Bíblia, está na Bíblia, está na minha e está na tua. Chegaram 3 anjos para Abraão, um ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma e Gomorra. Abraão pergunta ao anjo, e o anjo dá a revelação, fala, ó, um povo será preso, aprisionado, até que eu levante um libertador. E o povo, depois de 400 anos de prisão, depois de Josué governando, toda a história que você sabe, que são seres humanos, homens e mulheres, que viveram experiências com Deus, isso nos dá direito a viver essa experiência. Escreve aí, eu quero viver experiências com Deus. Eu necessito viver experiências com Deus. E estou aqui para viver essa experiência, Deus. Então, lá, Deus cumpriu o propósito, cumpriu. Por que Deus cumpriu o propósito? Se Deus colocou o povo em abundância. Porque Deus conhecia o povo, eu vou repetir, desculpe. Abraão, Deus dá a profecia, e lá levanta José. José governa sobre o Egito. Traz o povo para dentro do Egito, para o povo governar em abundância dentro do Egito. Ou seja, onde era o pior povo, Deus traz o seu povo para governar. Só que o povo se prostituiu dentro do Egito.
E aí a profecia que Deus tinha falado lá se cumpriu. Ficaram aprisionados 430 anos. Depois Deus envia o libertador, porque houve ranger de dentes, houve arrependimento e houve busca. Um avivamento só vai acontecer no Brasil depois que obtivermos arrependimento. Enquanto não obtivermos arrependimento, nós vamos ainda ficar aprisionados em cortes. E aí, quando o avivamento chega, ele traz junto com ele um arrependimento genuíno. Então, querido, o povo saiu do Egito, saiu para entrar na terra prometida. Então, Deus não te coloca em dificuldade sem te dar um propósito para lá, para frente. Nunca ele olha para trás, ele sempre olha para frente. A pastora Thalita teve as suas dificuldades, teve seus Egitos. Mas quando Deus tirou ela do Egito, o que ela fez? O que você fez, pastora? Continuou olhando para o Egito? Continuou falando do Egito? Ou continuou na terra e indo para a terra prometida? É onde o pódio tem o teu nome. É aí que a pastora disse. Não adianta querer subir um monte com ela. Ela vai subir no monte e o galardão é dela. Não adianta, o pódio é dela. Ninguém tira o pódio da pastora Thalita. Tem o nome dela lá. Ninguém tira o pódio do apóstolo Alexandre. Tem o meu nome lá. E ninguém tira o seu pódio, a não ser você mesmo. A não ser a procrastinação, a neutralização da mente, o consumo excessivo de drogas no contexto geral, açúcar e tudo demais que faz mal para a saúde, que cauteriza o seu espiritual. Então nós vivemos em revelação de um reino poderoso sobre a terra e sobre cada um de nós. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Pastora... E eu vou falar mais. Você vê que tem pessoas que vai ver a promessa, mas não vai acessar. Tem pessoas que vai ver e vai contemplar. Moisés, ele foi o libertador, mas ele só viu, ele não entrou. E muitas pessoas hoje não entram na promessa, não vivem a promessa no contexto da nossa vida hoje. Por quê? Porque procrastina. Porque eu vou falar uma coisa aqui que você vai virar uma chave. Tem pessoas que não ficam ricas, porque Deus sabe que se ficar rico, para de ser amigo de Deus. Isso. Se ficar amigo, não dá, não tem o tempo. Muitas empresas, tudo muito. E não pode. Então, Deus, eu acredito que Ele dá na proporção que você está alinhado com Ele. Porque se você não tiver essa comunhão, se você não colocar Ele como prioridade, a Bíblia diz em Isaías 45, do 3 ao 4, eu darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos. Quando eu li isso, pastor, eu falei assim, aonde está esse tesouro que eu não achei? Está dizendo que tem. E ele disse o quê? A fim de que saiba que eu sou o Senhor Deus. O Deus de Israel te chama pelo teu nome. Eu falei, Thalita tá aqui, conta bancária vazia. Cadê esses tesouros? Aí Deus começou a trazer. Se você não se santificar, você não vive. Se você não quebrar os altares, eu não te entrego. E eu comecei a falar, meu Deus, mas por que ninguém nunca me falou que era de santificação? Por que nunca me levaram para esse lugar de conhecimento? E muitas vezes, como o senhor falou, talvez não tenham esse entendimento, ou pessoas que realmente só estão na letra, não entendeu a revelação do Espírito. E como que eu ia saber? Aí Deus falou assim, contigo eu preciso que você estude. Eu preciso que você mergulhe. E eu, como eu disse, eu falei, todo dia eu tô aqui. Com um pouquinho, não, Bíblia boa é Bíblia marcada. Bíblia marcada que você olha e fala, Deus falou comigo aqui, ó. Deus falou nesse contexto. Ó a Bíblia velhinha. Essas velhinhas são as melhores. Essas velhinhas são as melhores. A Bíblia de calejo, de calejado. Agora sim, uma Bíblia que você vê da pessoa que tá fechadinha, as Bíblias tá até colada ali, a pessoa nem lê. E hoje em dia você vai ver, eu não sou contra você levar um celular para a igreja, mas tem orgulho da palavra. Queridos, vai com a tua espada. Eu sei que a palavra é dentro de um celular e fora, mas coisa linda é Deus olhar na terra e falar assim, como essa menina tem orgulho de andar com a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha e Deus conhece o íntimo. Deus olha e fala assim, ó, talvez você esqueceu. Amém, posso esquecer também uma vez ou outra, mas toda vez não leva.
Aí entra no culto e me abre um celular, pelo sangue de Jesus Cristo, que ele diz aqui é espada. Isso aqui não ficou à toa. Eu sei que a palavra é dentro do celular e fora, mas isso aqui é o sinal da sua marca. Isso aqui é o selo do Cordeiro. Isso aqui é alguém falando assim, como ela estuda. Olha a Bíblia dela toda marcada, que coisa mais linda. Imagina Deus olhando para você e falando assim, que orgulho tendo essa menina, desse pastor. Olha como ele tenta me entender. Aí as pessoas falam assim, eu não consigo entender a palavra. Talvez você não se esforça. Talvez você realmente ainda não tenha odre. O odre tem que ser alargado. Aí como é que alarga? Com força. É todo dia um pouquinho. É todo dia um pouquinho. Porque se um dia faltar o apóstolo, faltar pastor, ou a rede social não puder mais trazer, as igrejas fechar, o que, que você vai fazer se você não tem revelação? Aí você cai. Aí você fala assim, imagina se nós não podemos dar esse livro. Não pode, mata todo mundo. Se tiver Bíblia, acabou. Aonde que está a palavra se você nunca leu, nunca estudou? Alguém tinha que vir ministrar. Então você precisa sair dessa zona de conforto. Deus, ele tem códigos, ele tem tesouros, mas ele não entrega para qualquer um, porque ele quer olhar para você e falar assim, eis aqui um filho, um amigo, um escolhido. A identidade, querido, você só vai entender seu chamado, não é o apóstolo ativar, não é a pastora ativar, é quando você conhece ele. É quando você caminha com ele. Na sua caminhada, ele vai dizendo: eu separei o apóstolo para apóstolo. Ele tem um chamado assim, mas eu fui lapidando. Quem lapidou? Cristo! Cristo! Mas as pessoas, elas estão assim, ó. Eu vou sentar aqui, pastora, a senhora faz uma mentoria, eu vou falar um pouquinho, a senhora fala o que eu sou. Aí, se eu falar o que é e não vem do trono, e aí Deus, você está entregando o governo para um ser humano. Então você precisa ter essa comunhão, entrar no teu quarto, se separar, vai lapidando, talento está disponível, você tem vários aí. Por que não lapidou ainda? Porque não saiu do 1 para o 2. Por que você ainda não ministra bonito? Porque não tá com medo. Ah, mas o pastor Alexandre traz revelação diferente, mas ele buscou, ele cavou, você tem que cavar. O seu poço tem que ser cavado, não é ficar buscando água do poço do vizinho. E naquele grande dia, quando abriu os livros de Apocalipse, o que você fez? Nada? Lago de fogo. O que você fez? Igual eu falei para ele, esse negócio da pessoa, eu não posso exercer o ministério porque eu sou mulher. Eu não posso exercer o ministério porque o marido não tá. E na hora que abriu os livros? E as obras? E aí Deus olha assim, estava esperando? Seu marido se levantar, não fez nada? Não tem obra. Não tem obra. Só entra no reino do céu quem tem obra. O ladrão não entrou. O ladrão foi até o paraíso. Paraíso não é reino. Ele pediu. Se possível hoje, se eu puder, deixa eu entrar no teu reino, não é isso? O que, que Jesus responde? Ainda hoje estará comigo no paraíso, porque Jesus entendeu, governo de trono, governo de reino, tem que ter obra. Não tinha nada para oferecer o ladrão, só arrependimento. Não é por isso que ele não foi salvo, mas ele vai ser julgado. E não tem para onde correr. Por que, que o pastor está separando, a pastora está separando, e alguém que chegou agora aceitou Jesus, mas continua se prostituindo, continua bebendo? Qual é o sentido no mundo espiritual, então, dessa santidade que a gente está buscando? Não faz sentido. Salvação não é libertação, salvação não é galardão, salvação é o direito de chegar no tribunal. E agora eu quero entregar algo aqui, pastor, depois eu vou passar a palavra para o senhor. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até com ele, cearei ele comigo. No 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse trono, queridos, quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, hoje Jesus está sentado à destra. Mas quando ele vier buscar a igreja, ele volta na trindade perfeita. Então o Espírito Santo, ele se une em Cristo e entra de volta no Yahvé. Então senta em um trono só. E esse trono de governo é meu e seu. Está dizendo aqui, ó. Quem vencer, não é quem é salvo. Quem é salvo vai chegar ao tribunal. Mas aí os livros de Apocalipse vai ser aberto, porque são 7 livros. E aí o que você tem para apresentar? Eu não tenho nada. Significa lutar. Vencer significa lutar. Você tem que lutar pela tua vitória. Ninguém vence sem lutar. Ninguém vence sem buscar. Ninguém vence sem se santificar. Ninguém vence sem crer. Ninguém vence sem fé. Ninguém vence sem emunar. A confiança inabalável no Senhor. Nós vamos vencer a partir do momento que nós entendermos que precisamos lutar contra nós mesmos. Não é contra os outros, não, querido. A salvação, a pastora disse, é individual.
A salvação é individual. Então, nós precisamos vencer para dominar os nossos erros, as nossas falhas, que muitos de nós ainda têm muitos erros, muitas falhas, muitos pecados. E nós sabemos, porque antes de pecar, antes de errar, vem o pensamento e vem o desejo. Você é uma linha muito tênue. O pecado, antes dele acontecer, ele vem no pensamento, ele vem no coração. Então você pode dar vazão a ele ou não. Então escolha não dar vazão, escolha resistir, escolha vencer. A quem vencer? Diz aqui, ó. Tá aí, a pastora falou, pô. A quem vencer herdará o quê, pastora? Diz aí. O trono. Trono só tem quem governa. Então, você quer governar sobre o quê? Nós queremos governar. Hoje as pessoas pensam assim, pastor, é forte isso também. Irmãos, é com muito amor e com muito carinho que eu vou dar essa cajadada na cabeça. Muitos querem governar sem se governar. As pessoas querem governar o externo, fora. Elas querem governar pessoas. Elas querem ser apóstolos de pessoas. Elas querem ser pastores de pessoas. Eles querem governar o externo e esquecem de governar o interno. Só há governo externo quando há um governo interno. Entenderam isso? Escreve aí. Só há um governo externo quando há um governo interno. A pastora Thalita, o apóstolo Alexandre, apóstolo Augusto e vários outros irmãos e irmãs que estão aí na internet ensinando a verdade, no meio de um monte de lobos, existe aqueles que têm cara de leão e estão falando a verdade. Então, querido, essas pessoas entendem que elas têm que se governar diariamente, todos os dias. Eu creio que o Espírito Santo traz para a pastora sempre algo novo que ela precisa corrigir. Porque nós estamos aqui diariamente sendo corrigidos para sermos aprimorados. Ninguém governa sem primeiro se aprimorar. Há um estágio de governo, pastora, para cada nível de pessoas que se governam. Deus não dá um governo de primazia para todos. A cada estágio que você se governa, há um governo para você receber. Você, se não governou o primeiro estágio, o primeiro ciclo, você vai ficar rodando. Apertou muito, está doendo muito. Deus permite que você saia desse ciclo. Passe para o próximo. Mas depois, lá na frente, você vai ter que voltar para aquele primeiro, que você não completou. Então, o que eu digo para todos? Completem os ciclos que foram disponibilizados para vocês. Quando vocês aprenderem a vencer os ciclos que Deus permite que vocês vivam, vocês vão entrar numa nova etapa da tua vida. E aí vocês vão dominar sobre outros ciclos. E assim consecutivamente. Porque o nosso descanso não é aqui, pastor. O nosso descanso é lá com ele. Enquanto as pessoas querem descanso aqui, querem viver uma vida em descanso aqui. Se o mundo jaz do maligno, o mundo é uma floresta. Quando você entra no meio do matagal, sai do matagal, você sai, vem como na tua roupa? Cheio de carrapicho. E nós precisamos limpar os carrapichos. Entendeu? Então governamos sobre nós primeiramente, para depois governarmos sobre o exterior. E é onde Deus vai te colocar. Quando uma pessoa não olha para ela, ela não governa o externo que Deus permite que ela vá chegar. Então, governe você mesmo, governe a você, se cure. Ouça o Espírito Santo, as revelações dos sonhos, das visões sobre você. O primeiro é você. Quando você se governa, princípios vão quebrar principados. Você começa a ter princípio. Veja bem, alguém precisa ser cristão para saber que não deve roubar? Alguém que precisa ser cristão para saber que não deve falar mal dos outros? Alguém precisa ser cristão para saber que não deve matar? Não. Não. Mas isso é chamado caráter. Caráter não quer dizer a religião que você serve.
Caráter, você nasce com ele. E muitos mau caráter, quando chegam na religião, não se curam. E eles continuam sendo o quê? Mau caráter. Porque não é a religião. A Jesus que cura, que restaura. A religião não. E ele não veio gerar religião. Ele veio trazer o reino. Alguém está pegando isso aqui ou não? Ele veio trazer o reino. E o reino de Deus é conquistado à força, vivendo com autoridade e renovando o seu caráter. Se, querido, você tinha um mau caratismo no mundo, venha para o reino e deixa Deus converter você. Se você tinha práticas ilícitas no mundo, venha para o reino de Deus e deixe o reino converter você. Não se julgue pela roupa, não se julgue pelo jeito de falar e não se julgue porque você é cristão. Se julgue porque você está sendo aperfeiçoado dia após dia por Ele, para Ele são todas as coisas. Então governe sobre você primeiro. Amém, pastora? Sei que a senhora já está... Eu ia passar aqui que o pessoal falou assim, onde está esses livros? Tem 7 livros, né? E eu vou passar aqui para eles entenderem onde estão esses livros, né? Primeiro livro é o livro do Ato dos Homens. Vai ter um livro que vai ser aberto do Ato dos Homens, que está em Eclesiastes 12:14, Mateus 12:36. Vai ter outro livro chamado Consciência, que vai ser aberto. Está em Romanos 2:15 e Romanos 9:1. Vai ter o terceiro livro, que é o livro da memória. Lucas 16:25. Romanos 2:2. Quarto livro é o livro do Evangelho. Está em João 12:48 e Romanos 2:16. Quinto livro é o livro da lei. Romanos 2:12 e Mateus 23:15. Sexto livro, o livro da natureza humana. Deus criou macho e fêmea. Isso aqui você confronta o povo lá fora. Livro da consciência, Salmos 19, do 1 ao 4, e Romanos, do 1 ao 20. E o último livro é o livro da vida, que é quem aceitou Jesus, está com o seu nome garantido no livro da vida. Mas não é porque seu nome está no livro da vida que você não vai passar pelo juízo. Que nem o povo está sentado achando oba-oba. Esses livros serão abertos. E esses livros precisam ter boas referências. Esse livro, até você se converter a Cristo e ser cristã, a essência de Cristo, DNA, o perfume de Cristo, Deus disse o quê? Lancei no mar do esquecimento. Então, o que você fez lá na podridão do mundo não está nesses livros. Mas quando você se torna filha, os livros começam a ser reescritos. Os anjos escribas estão escrevendo o tempo todo. Ele está aqui, ele está aí. E o que você precisa ter? Boas referências. Naquele grande dia, eu imagino assim no espiritual, vai ser aberto um telão, os livros começam a ser abertos e eu falei para eles, Deus tem que olhar para a pastora Thalita e falar assim, que orgulho, os livros estão completos de obras, os livros estão completos de algo que preencheu, meu coração está feliz, filha, vem logo, tá pronta. Não abrir esses livros e falar assim, ó, não tem nada, você não fez nada, só coisa ruim os anjos escreveram, o que você vai apresentar para Deus? E naquele grande dia ele vai olhar para mim e para você e falar assim, eu te mandei para a terra com um chamado lindo, você não foi para lá para passear, você foi fazer algo para mim, porque nós somos aqui os anjos que estão no céu, nós somos os anjos da terra. Eles estão trabalhando, eles estão à disposição do reino e você aqui é as ferramentas de Deus. Os anjos trabalham em unidade com o ser humano. O ser humano são flechas, eu lanço flechas, os anjos começam a trabalhar nas cortes celestiais. Então, anjos trabalham numa dimensão e você trabalha para papai aqui na terra porque você é mais semelhança dele. Então, você precisa entender, você tem que ter boas referências. Você precisa alegrar Deus. Os livros precisam ser abertos e Deus olhar para mim e para a tua vida e falar assim, valeu a pena eu te mandar para a terra, filha. Que orgulho eu tive de você. Agora, pense aí no seu espírito. Naquele grande dia, se olhar, como eu falei para ele, muitos, eu não fiz nada porque meu marido não se levantou. E se ele nunca se levantar? Não tem nada para acrescentar para Deus? Você vê o quê? Ficar o quê? De pedra de tropeço na terra? Esquentando o banco de igreja? O banco de igreja é para ímpio. É plano de salvação.
Quem está sentado no banco da igreja tem 10 anos de igreja, que ele desperta para o avivamento, é para estar trabalhando. E não fica com comparação. Deus fez uma forma diferente para cada um. O apóstolo é usado de um jeito, eu sou de outro, você é de outra. Deus está esperando para ver você fazer algo para ele. Porque você não tem que agradar o ser humano, você tem que agradar a Deus. Quando você entender esse mecanismo, as portas vai se abrindo, o lençol de ouro vai ficar fino e as bênçãos começam a descer e você fala, da onde está vindo tanta bênção? E Deus está falando, você acessou a dimensão de glória, você acessou a minha nuvem. Deus disse em Gênesis, com Moisés em Êxodo, o que que ele disse? A nuvem está sobre você. A nuvem caminhava. Moisés entrou, acessou a glória de Deus. Mas é um ser humano e você também pode. Mas muitos não conseguem. Por quê? Porque está entregando o governo na mão de pessoas. E essa live nós vemos aqui, cheios do Espírito Santo, te entregando palavra e dizendo que está disponível. Está tudo disponível. Entre 2026, com o pé direito, entre 2026 dizendo: o voto que eu tenho com Deus é ler esse livro. O voto que eu vou fazer com Deus não é dinheiro, é todo dia ler um versículo, um capítulo. Eu quero mudar meu nome se Deus não começar a abrir as comportas do céu para a sua vida, porque alegra o coração dele, porque alguém está tentando entender ele além do que o homem está explicando. Eu quero que você tenha esse nível de intimidade. Eu quero que você acesse essa glória que está dentro do teu quarto. A glória que eu acessei na minha vida, pastor, eu nunca fui em igreja ministrar. A glória desce dentro do meu quarto. Eu liberto pessoas através da palavra dentro de um quarto. Então eu entendi. Quando Deus falou em Atos dos Apóstolos, não me limita em 4 paredes. Eu não sou limitado, eu não tenho CEP. Não me coloque dentro de templos. O templo é constituído porque é princípio bíblico, você tem que cultuar. Mas se você só vê Deus dentro de um templo, você não acessou o trono. Você não tem governo. Você ficou dependente daquele lugar. Só ali tem profecia, só ali eu recebo, só ali tem. Tirou a glória de Deus e botou no ser humano. E esse é meu fechamento. Você falou aí dos livros, e se alguém perguntou aí querendo saber, né? É só você analisar Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então, os livros vão se abrir, querido. Esses livros vão ser abertos. E a pastora Thalita, com sabedoria, falou sobre os 7 livros, que são livros poderosos, livros de lei, livros de ensino, livros de entendimento, livros de lembrança, livros da vida, enfim. São 7 livros que vão coordenar a sua vida e alinhar a sua vida naquilo que você tem feito e tem vivido aqui governando, para que Deus possa governar sobre todos aqueles que Deus vai te colocar no caminho. O teu caminho é singular. A tua vida é singular. Não existe uma pluralidade na tua vida. Você vai viver a sua vida como ela deve ser vivida. É você que vai viver. É você que vai carregar a tua cruz, é você que vai participar dos vales. A pastora Thalita, numa palavra, falou sobre o pecado de Adão. E eu quero finalizar que muitas vezes as pessoas incutem na cabeça de outras pessoas os pecados de outras pessoas. Só que você pode viver trazendo uma mente de Cristo para a tua vida. Uma mente metanoia, uma mente renovada. E a mente renovada, você acredita naquilo que você vai herdar nele e que você vai viver nele. Então projete coisas boas sobre a tua vida. Crie coisas boas sobre a sua vida. Crie um casamento maravilhoso. Crie filhos maravilhosos. Crie uma vida financeira em abundância. Crie viagens. Crie uma vida com Deus plena. Crie a profecia que Deus... Crie o livro da verdade, que é o livro da sua verdade, onde está anotado o que você vai viver e o que você tem que viver. Então, quando você cria, não importa Adão, não importa quem pecou, não importa fulano, ciclano, beltrano, trisano e quem quiser mais. Importa é que você acredita que você vai viver uma vida plena. Olha, querido, por causa da religiosidade, por muito tempo, eu vivi dogmas humanos. Mas eu sempre fui fora da casa. Entenda isso que eu vou dizer. Eu sempre fui fora da casinha. Eu nunca acreditei que Deus só vivia dentro da igreja. Eu entendia que nós deveríamos absorver e entender coisas ali. Mas a igreja não é só um culto de 2 horas. Eu falei nessas lives
que estão diminuindo a palavra para 40 minutos, para 30 minutos, para 20 minutos. Daqui a pouco não vai ter mais palavra, não vai ter mais ministração. Mas a igreja é para você entrar em comunhão no culto. Culto é culto de comunhão. É onde você vai ali exercitar tudo aquilo que você vive durante a semana. Não é um culto que vai te libertar, é a tua vida cotidiana que vai trazer Jesus para você e viver experiências para ser liberto. O culto é só para ir lá e ter comunhão, ouvir a palavra, adorar, exaltar. Ele está na tua vida diariamente. Hoje, nas redes sociais, eu prego muito mais do que em igrejas. Entendeu? Eu prego em igreja. Vou em conferência, vou em congresso, viajo, vou para outros estados. Tem conferências que eu vou fazer, seminários que eu vou fazer, presencial, online. Mas hoje, online, eu ministro muito mais do que em agendas em igreja. Apesar que eu não abro agenda. Porque a minha agenda está através do Espírito Santo. Ele me leva onde ele quer, eu vou onde ele quer e eu faço o que ele quer. Se não for assim, eu digo como Moisés, nem quero ir. Se o senhor não for, eu não vou, porque eu não preciso ir. Entendeu? Porque a fé está na vida diária. Certezas diárias. Ninguém aqui sabe o que eu passei ontem, mas eu sei. E eu sei o que eu passei ontem me trouxe para eu viver o hoje. Eu podia estar chorando ontem e ninguém viu aqui. Eu podia estar passando mal ontem, o dia todo, e ninguém me viu aqui. Mas a certeza que ele é na minha vida me trouxe até aqui para eu viver a alegria no próximo dia. O choro dura uma noite, pastora, mas a alegria vem pela manhã. E a certeza que a alegria vem pela manhã é que neutraliza o choro de uma noite. Mas o choro de uma noite é a capacitação para você viver a alegria. Porque ninguém vive uma alegria eterna sem ter aprendizado no choro. O choro é necessário para você aprender a dar graça e dar virtudes à alegria que ele te entrega na tua vida. Então, que você viva um ano de 2026 governando sobre todas as áreas da sua vida. Ano de 2026, escreve aí, ano do governo. Ano onde eu vou governar sobre toda a minha vida. E onde eu vou ver Deus agindo em minha vida plenamente. Vou falar como Josué, eu em minha casa. Eu creio, já tomo posse. Assim nós vamos viver. Nós temos direito disso. É um direito nosso de viver em plenitude. Seus filhos vão viver em plenitude. Seus filhos vão herdar heranças. E seus filhos vão plantar para colher. Eles não vão viver só do seu plantio, eles vão viver do plantio deles, para colher coisas grandiosas. O nosso plantio apenas incentiva os nossos filhos a plantar também. Aquele que quer que os filhos vivam do plantio deles, os filhos não vão aprender a plantar. Todo filho tem que plantar. E é assim que Jesus ensinou a cada um de nós. Plante para você ter o que colher. Então, plante vida eterna, que você vai ter a vida eterna. Plante a certeza da abundância, que você vai ter abundância. Plante a certeza da cura completa, que você vai ter cura completa. Plante a glorificação e exaltação de Deus na tua família, que você vai ter a exaltação e o louvor de Deus na tua família. Plante uma família no altar, que você vai ver um altar e a tua família lá. Então, tudo que você plantar com o coração, você vai ver dar colheita. Então, plante a verdade como verdade para você. E você vai ter a colheita da verdade. Plante fé e você vai colher milagre. Pastora, sua proclamação final. Eu quero te agradecer mais uma vez, minha amada. Eu sei que você tem suas tarefas agora, né? Junto à sua família. E eu creio que você tem ainda uma palavra rema para o pessoal. Finaliza aí. Eu vou tocar o chofar para fechar essa última live do apóstolo Alexandre com a pastora Thalita desse ano. Creio que nós vamos ter muita coisa para 2026. Eu tenho um culto agora dia 28, na Igreja Apostólica Leão de Judá, a partir das 18h30. É um culto profético, é um culto de poder, milagres e prodígios que vai te ativar para esse ano, além de todas essas lives que nós fizemos, essa maratona. Fecho hoje com a pastora Thalita, e foram lives extraordinárias e poderosas
com conteúdo riquíssimo sobre governo, sobre todas as áreas. Pastora, está contigo. Eu queria também ressaltar para eles algo assim, para eles terem um entendimento. O que movimenta o mundo espiritual é você declarar a palavra. Não adianta só você ficar orando, uma oração repetitiva. Você precisa, quando você for entrar no mundo espiritual, declarar versículos bíblicos, porque Deus, ele se movimenta pela palavra, não é pelo que você sente, é pela palavra que foi estabelecida. Então, um conselho que eu poderia dar para quem participou dessa live é você que ainda a sua família talvez não está estruturada como você gostaria, né? Do jeito que você está caminhando com Cristo, uma chave. Deus olhou para a terra e só viu um justo que era Noé. A família não merecia entrar na arca. Ninguém merecia entrar, porque a Bíblia diz que só um. Mas pela aliança com aquele homem, por Deus ter feito algo com ele, a família entrou na arca. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, mediante a tua santa palavra, que aqui tem pessoas que têm alianças contigo. Pai, a tua palavra diz em Mateus 16:18, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse agora, Pai, de toda armadura, Pai, espiritual. Coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, vai disponibilizando anjos, arcanjos, Pai, para destronar todo principado, toda potestade, todo governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, blinda a nossa casa com o sangue precioso do Cordeiro. Senhor, ativa, Pai, o nosso DNA espiritual, Pai, alinhado com o teu trono. Senhor, nos coloca no prumo do Espírito Santo. Vai lapidando, vai tirando toda a lepra, Pai. Senhor, a tua palavra diz que tem um trono, Pai, preparado para os vencedores. E nós declaramos nesta live que as pessoas que participaram são vencedores. As pessoas que estão conosco têm direito ao governo, têm direito ao trono que Jesus Cristo disse que é meu e seu por direito. Então, em nome de Jesus, que você possa ser amiga de Deus, que você possa ter uma aliança com Ele. E essa aliança será do mesmo jeito que Ele fez com Noé. Ninguém vai ficar para trás. Todos vão entrar na arca. Eu não sei como vai entrar na arca, mas Deus disse, ninguém vai ficar para trás. E eu já tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu declaro sobre a vida de todos aqui, que 2026, algo vai acontecer. E a evidência vai ser a sua família entrar na arca. Porque quando Eliseu recebeu a capa foi uma evidência. Ele já tinha o espírito profético que Elias transferiu para ele. Só que a capa cai como uma evidência. E como a evidência que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa live, você vai ter um testemunho. Você vai evidenciar, você vai trazer altares para mim. Altares para mim são testemunhos. Você vai glorificar o meu nome, vai dizer, Ele fez. Não foram pessoas, Ele fez, porque eu me coloquei a brecha sobre a minha família. E eu sou amiga, eu sou parceira, eu sou filha. E você tem direito a tudo do mundo espiritual. Você tem direito a um trono. Então tome isso, creia na palavra, eleva o seu nível de fé espiritual, que eu tenho certeza que papai já está com as comportas abertas para te abençoar e glorificar o nome dele através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! E agora selamos como profético, ao toque do chofar, tudo que foi dito, tudo que foi declarado, em nome de Jesus. Santo, 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 o Espírito Santo vai te Santo Jesus. Vai derramar o Espírito Santo. Vai ser trabalhando dos teus filhos em nome de Jesus. Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória de Deus. Aleluia. O Pai, Senhor, Jeová na paz, Jeová Elô, Samaote, Jeová no Pai, glória. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado
que Deus ouça esse toque, ouça as proclamações, ouça as declarações, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, que Deus te dê autoridade para governar em todas as áreas da sua vida. Pastora Thalita, que a glória do Senhor seja derramada sobre o seu ministério, sobre sua casa. Conte comigo para 2026. Conto contigo para 2026. Que você continue firme, em pé, olhando para o alvo que é Cristo, e que seu ministério cada vez mais cresça, ganhe as nações e continentes, enfim, que o teu nome, o nome de Jesus, através de você, seja levado a vários lugares e a várias pessoas e as várias famílias. Em nome de Jesus. É assim que nós devemos querer, é assim que nós devemos ser. Seja glorificado em Jesus todos os dias e o nome dele seja exaltado em todos os momentos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Escreve aí, querido, 2026, ano do governo. Pastora Thalita, beijo no teu coração, beijo em tua família. Tua família mora no meu coração, intercedo para a tua família, oro por vocês. Todos os irmãos aqui, tenham certeza. Existe um apóstolo na terra, no Brasil, que ora por todos vocês e que é o melhor para a nação brasileira, principalmente para nós cristãos, que vamos olhar para o céu de uma forma poderosa, extravagante e extraordinária. Em nome de Jesus. Amém, minha amada? Eu amo vocês, queridos. Ó, falei para esse pastor sempre, a gente termina falando eu amo você, porque nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não preciso conhecer eles, não preciso conhecer o apóstolo, mas nós amamos almas, nós temos a essência de Cristo. Então, solta o eu te amo, que é libertador. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Beijo, meu apóstolo, fica com Deus. Sim, faz aí o coraçãozinho, pastor. Aí do outro lado aí, vamos lá, vamos encaixar aí. Aí, ó. Faz aí, escreve aí, irmão. Eu amo você. Olha, é meio rústico isso, que eu sou meio rústico, né? Os rústicos também amam. Então a gente fala, eu te amo, irmão, eu te amo, irmã. Isso é libertador, não é? Manda um beijo para a apóstola Úrsula, eu amo ela, em Cristo Jesus. Amém, amém. Em nome de Beijo, Jesus. meu apóstolo, fica com Deus. Vamos ver se a gente se encontra em São Paulo. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no coração. Shalom, povo do avivamento.